Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa reunião de hoje, né? Novamente estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Vamos falar hoje de um assunto interessante e necessário a gente sempre estar revendo, que é o direito do homem e o direito da mulher. Então, vou procurar falar mais da atualidade. Vamos lá então, Eduardo. Livro dos Espíritos, Os Princípios da Doutrina Espírita, Allan Kardec. Terceiro livro, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os mesmos direitos, né? Que a mulher e o homem têm os mesmos direitos. E por que lá no passado, se a gente pega na época de Jesus, lá para trás ainda, na época de Moisés, lá para trás ainda, na época de Abraão, por que os direitos não eram iguais? O que diz a Bíblia, logo em Gênesis, capítulo 2, acho que aí tem 24, que o homem vai largar a sua casa, seu pai e sua mãe, e se unir à sua mulher, e ambos serão um corpo, um único corpo. Se é assim, por que tinha tanta discriminação com a mulher judaica? Se a gente for relacionar aqui, é tanta coisa que nem vale a pena relacionar, porque também é o que eu falei, algumas coisas já ficaram no passado, algumas não. Mas, por exemplo, o casamento, o pai definia quem ia casar com a moça, até 12 anos e meio. Se ela completasse 12 anos e meio, aí ela tinha o direito de participar e falar com quem ela queria casar. O pai vendia o filho. Ele podia vender o filho, por algum problema que ele tivesse financeiro e tal, ele podia vender o filho. Então, assim, tem uma série de coisas assim absurdas, né, que a gente analisando hoje é muito absurdo, né, muita discriminação. E na Bíblia, apesar disso, lá em Gênesis estava escrito que o homem ia abandonar a casa dele, os pais, se unir com a mulher e ambos seriam um só corpo. Então, se fosse um só corpo, para que tanta discriminação com a mulher, né? Mas existia muita. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a natureza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Isso aqui a gente vê, está bem atual ainda, né? Infelizmente, a gente vê alguns países, Oriente Médio, Ásia, né, tem alguns países que ainda a mulher sofre muito. Irã, por exemplo, até pouco tempo, eu não lembro o comitê que tem lá, eu não lembro o comitê que tem no Irã, que eles vigiam as mulheres na rua, né? Então a mulher estava sem o véu, por exemplo, aconteceu alguma coisa, acabou a menina morrendo, fizeram uma revolta danada lá, as mulheres agora se revoltaram, andam sem véus, algumas não usam véu, e elas são obrigadas a usar, mas como tem tantas não usando, então acho que eles estão meio assim ficar reprimindo, e até porque o que aconteceu com a outra menina lá, né? Então, assim, são muitas coisas que eles fazem com a mulher na Arábia Saudita, aquelas vestimentas que tem, que eu não lembro o nome como é que chama, os véus, né, que fica só o olho aparecendo. No Afeganistão, acho que era, ficava a burca, que cobria o corpo todo, né? Então, assim, são coisas absurdas, né? Que aos pouquinhos a coisa vai melhorando. Até um certo tempo na Arábia Saudita a mulher acho que não podia dirigir. Eu acho que até 2018, se não me falha a memória. E aí agora pode, né? E quantas coisas não tem hoje que a mulher não faz? Faz um monte de coisa. Eu não sei se vai falar mais na frente, mas a mulher hoje ela está bem igual ao homem. Mas eu vou deixar para falar na frente, que ele está falando em algum momento lá que a mulher ela é mais para serviço delicado e o homem mais para serviço bruto. Naquela época, mas que hoje eu acho que não é. Mas vamos seguindo. Mas ainda esse ano ou fim do ano passado, é que tivemos uma lei de igualdade salarial para homens e mulheres. Então, quer dizer, ainda estamos no caminho para conquistar, de fato, essa igualdade. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe ensinar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Que eu estava falando lá, né, que ela foi feita fisicamente mais fraca, né? O homem para trabalhos rudes, para trabalhos mais braçais, por isso ser mais forte, a mulher para trabalho mais suave.
O trabalho mais suave da mulher, assim, ela tem aquela delicadeza, aquela sutileza para cuidar da maternidade, para cuidar de um bebê, a coisa mais assim, a sensibilidade da mulher é muito maior. Então, é nesse sentido. Mas vamos analisar hoje, vamos ver hoje. A mulher faz muita coisa hoje que não fazia antigamente e que, vamos falar assim, não é serviço exclusivo do homem, não é porque ele tem mais força. Vamos falar assim, antigamente ele tinha mais força, então ele podia carregar alguns sacos a mais pesados. Mas hoje, o que aconteceu com a evolução nossa? Tem empilhadeira, não tem? Então, qual o problema de uma mulher dirigir uma empilhadeira? Ela não pode fazer um serviço mais rude de carregar sacos, empilhar sacos ou caixas, alguma coisa assim? Usando uma empilhadeira? Pode. Então, o que aconteceu com a evolução nossa permite a mulher fazer muito mais coisa hoje do que antes ela não podia fazer. Antigamente, dirigir um carro era difícil. Dirigir um caminhão, então? Como é que a mulher, coitada, mais fraca, vai virar aquele caminhão sem direção hidráulica? Não tinha nem como. É impossível. Mas hoje, direção hidráulica, ar-condicionado. Então, as condições mudam. A mulher pode dirigir. Hoje, na verdade, o casal mais moderno, mais novo, o que ele tem que fazer? Ele não tem que ajudar a esposa, porque às vezes a esposa trabalha, ele também trabalha. Quando chegam em casa, os dois têm que se ajudar, não tem como. A vida hoje é essa daí. Antigamente não, antigamente era o homem que tinha que cuidar da casa, pôr trabalho, tal. A mulher ficava cuidando de criança, das casas só. E hoje não é assim. Então hoje os dois têm que trabalhar, os dois têm que dividir as responsabilidades. Eu estava falando de serviço bruto, tinha um conhecido meu, ele tinha uma transportadora. Eu não sei se vocês já viram aqueles caminhão tritrem que eles falam. Tritrem assim, põe uma carreta e 3 carrocerias, vamos dizer. É um negócio difícil de dirigir, não dava ré. Aí eu conversando com ele, ele falou assim que as mulheres que dirigiam o tritrem. Eu falei, a mulher? Mas por que a mulher? E ele fazia questão que fosse a mulher. Eu falei, mas por que a mulher? Qual que é o problema? Qual que é a diferença? Não tem mais dificuldade? Ele falou, não, a mulher é muito melhor, me dá menos manutenção. Ela é mais delicada para lidar com o equipamento, ela não é muito bruta, ela cuida melhor. Então ele preferia a mulher para dirigir esse tritrem. Olha que era um caminhão violento, mas eram as mulheres que dirigiam. A gente tem algumas influencers caminhoneiras que dirigem caminhões. Hoje em dia, é o que eu estou falando. Hoje em dia, antigamente, até um tempo atrás, era serviço de homem, né? Vamos pegar a Força Aérea Brasileira. Tem mulher pilotando avião? Tem. 75, se não me falha a memória. E pilotando jato? Tem uma quase sobrinha que é piloto. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa. Tem uma brasileira, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente. Não vou lembrar. Mas ela pilota um A380, um dos maiores aviões que tem, um cargueiro. E ela pilota aquilo lá. E eu vi uma reportagem, o pessoal falando que tem muita mulher hoje entrando para aprender para ser piloto. Então, assim, a mulher não tem problema hoje com nada. Aí deve estar uma mulher lá que ela pilotava um Boeing também. E aí vai, né? Então, assim, não tem impedimento praticamente. Quando o serviço é mais bruto, se você tem um equipamento que pode auxiliar, vamos dizer assim, a diferença da fraqueza da mulher em relação ao homem, vai usar. E tem muito homem também que vai depender do equipamento, que ele na mão só também não dá para fazer, né? Então, assim, a coisa hoje está um pouco bem equilibrada. Por curiosidade, uma comandante de navio de container. Então lá dá a volta ao mundo, tal, com essa coisa aí. E numa das séries dela foi num conflito, num porto, porque os do outro navio estavam assediando as mulheres do outro navio. Então é o grande conflito ainda, que eu acho que... É muito conflito, mas presta atenção quantas delegadas de polícia existem hoje. Mas é um monte de delegada de polícia. Imagina pegar um camarada que vai fazer um assédio, coitado dele, até dó, né? Tem que ser, né? Mas tem um monte de mulher. Então hoje ela não se acanha, não tem problema. É militar, é policial militar, mulher. Tem uma série de coisas. Na época aqui de Kardec, ele estava... vamos falar assim, não é na época dele aqui do livro, que ele lançou o livro em 1857 e depois acho que em 61 a segunda versão. Mas em 1866 é da Revista Espírita. A Mulher Tem Alma, esse é o tema do Kardec. Vou deixar o link depois no primeiro comentário do vídeo, eu vou pedir para o Ed colocar e vocês leiam depois lá. É uma reportagem do Kardec. A menina se formou bacharel em Direito. Não me falha a memória, é isso, bacharel em Direito, mas era bacharel. E estava uma discussão danada para dar o diploma para a menina lá, porque, uma mulher não pode. E aí ficou aquela briga toda na França, até que chegaram à conclusão, leram tudo lá, falaram assim, não tem nada que proíbe que a mulher não pode. Então, se não tem nada que proíbe, também não tem nada que fala que pode. E acabaram dando o título dela para bacharel. Acho que era a 4ª mulher
que eles achavam que não podia se formar em universidade. Olha só, 1866, né? Faz tanto tempo assim não. E daí ele comenta, né? Então descobriram que a mulher tem alma, ele falou, e agora também descobriram que ela pode ter título científico, um negócio assim que ele comenta. Mas era a quarta mulher e foi uma discussão danada na época para poder a menina ter o título de bacharel. E teve. Então a gente pegar 100 anos para trás de hoje, a diferença era brutal. A mulher conquistou muita coisa até hoje, mas tem muito ainda para seguir, né? Vocês são mulheres, sabem muito mais, melhor do que nós. Tem muita coisa para conquistar ainda. Lutas sangrentas na indústria, as sufragistas, tem muita história aí. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de uma maior sensibilidade relacionada com a delicadeza das funções materiais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Cuidar do bebê, o cuidado da maternidade. Apesar de ter homens hoje que são obrigados a fazer isso. Então, você vê que a coisa está mudando e está se preparando, né? A mulher se preparando de um lado de uma coisa que ela não fazia e o homem também, que não estava acostumado a cuidar de bebê. Tem muitos hoje que são obrigados a cuidar, até para auxiliar da esposa, né? As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Os homens, sendo iguais diante da lei, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem. Aqui tem um alerta para fazer na questão 821, né? Ele pergunta das funções para quais as mulheres estão destinadas pela natureza, tem importância tão grande quanto a do homem. Lá fala, sim, e maiores. É maior ainda, né, a importância. Então, assim, não vamos ficar arrogantes com isso, não vamos pisar na cabeça dos homens, gente. Vocês sabem que é mais importante a maternidade. Você vê até na época lá das mulheres judaicas, a maternidade da mulher é que dava a naturalidade da criança. Ah, ele é judeu. Se a mãe fosse judia, ele é judeu. Agora, se ele fosse filho de um pai judeu, de uma mãe que não era, não. Mas se a mãe era judia, o menino era judeu. E ela que orientava ele toda a parte educacional religiosa, era a mãe que levava, que educava, né? Assim como aqui. Quando começa o bebê a crescer e tal, quem que vai dar essa instrução toda? É a mãe, é a mulher com essa delicadeza, que às vezes fica sem dormir. O homem não, né? O homem é mais brutão assim, mais difícil, mas a mulher ela já tem essa delicadeza toda, é um cuidado diferente. A gente não consegue mensurar porque é homem, mas a mãe a gente sabe que tem uma diferença muito grande. E é só olhar na mesa para ver a sensibilidade, olha lá, só mulher, sensibilidade mediúnica ali, é só mulher. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Ali já foi falado lá atrás, né? Não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Então, a lei tem que ser igual para todos, né? Para o homem e para a mulher. Agora sim, vamos pensar. Deus, quando criou o espírito, ele pegou do princípio universal o espírito, tanto do homem quanto da mulher. Então é igual, é a mesma coisa. Provém da mesma fonte, né? Do princípio universal lá. E aí sai homem ou mulher. Mas o que define homem ou mulher? Não é o espírito. O que é homem e o que é mulher é a condição do corpo material que o espírito está usando, né? Porque o espírito por si só não tem sexo. É o corpo que ele está usando. Então vamos dizer assim, ele veio muitas vezes como homem. Então ele adquiriu a experiência de homem. Mas ele precisa... O Donilton outro dia contou uma história aqui legal, né? Que o camarada cumpriu tudo e agora já posso ir para um plano superior? Não, ainda não. Falta você reencarnar como mulher. Aí você vai estar preparado, vai estar evoluído. Então, assim, ele veio com uma série de reencarnações como homem. Ele vai ter que vir como mulher também. Ele tem que vir ver o outro lado, como é que funciona.
né? E assim, se vem como muitas encarnações como mulher, também vai ter que chegar uma hora, vai ter que vir como homem também. A gente, para evoluir, precisa saber os dois lados, conhecer tudo, tanto moral quanto intelectualmente falando. Então precisa conhecer os dois lados da moeda. Tem que passar pelo lado do homem, tem que passar pelo lado da mulher. Aquele que abusa da mulher, trata mal a mulher, que bate na mulher. Nossa, eu vi uma história tão triste de bater em mulher que eu vou te falar. Mas aí, o que acontece? Ele vai ter que voltar um dia que, quem sabe, para passar pelo lado da mulher e sofrer o que ela sofreu, né? Eu estava vendo um negócio das leis na Rússia. Eu não sei quem já viu aqui. E eu não sei até que ponto ela está atualizada ou está modificada, mas eu acho que ainda não está. Mas a mulher na Rússia, ela tem o direito a apanhar uma vez por ano. Verdade. Eu comecei a ler aquilo e não acreditava o que eu estava lendo. Mas é assim, se o marido bate na esposa, ela fica com escorações, com o olho roxo, essas coisas, mas ela não é internada, então não acontece nada, está tudo bem. Desde que isso aconteça uma vez por ano. Se repetir durante um ano, aí ele tem alguma sanção. Isso é um absurdo, né? Mas é assim que funciona. E assim, a mulher, ela não tem, quando elas sofrem abuso, se elas vão denunciar lá, elas não são tratadas muito legal assim, sabe? Então elas às vezes evitam, como muitas aqui fazem a mesma coisa, evita, né, de fazer denúncia, mas tem que fazer sempre, independente de qualquer coisa, tem que fazer, né? Porque não é porque o camarada é mais forte que ele tem o direito de fazer isso, é um ser humano igual ele que está ali do outro lado, né? Qualquer problema que ele tenha, ele que caça o caminho dele, não está satisfeito, vai embora. Entendeu? Às vezes a mulher não está satisfeita, por que ele é obrigado a ficar com ele? Não é obrigado a ficar com ele, só porque ele é mais forte, ele vai poder obrigar a fazer isso? Então, assim, isso mostra um pouco a evolução da gente, né? Que ainda não está no nível legal. Então, tem muita gente que é bruta, vamos dizer assim, que está com o espírito pouco evoluído e que ainda acha que é dono da mulher, que tem o direito de fazer o que ele quer. Mas, enfim, a brutalidade ainda está muito grande, né? O espírito ele tem que vir para evoluir. Então, vem, volta, toda essa brutalidade a gente vai ter que responder. A gente não, aquele que faz, né? A brutalidade, ele é obrigado a responder. O espírito tem que evoluir e enquanto tiver esse tipo de coisa, não é evoluído. Então, de qualquer maneira, vai vir passar pela experiência de ser uma mulher um dia. Se ele faz a mulher sofrer, ele vai sofrer na pele de mulher também. Quem sabe ele aprender, evoluir. As mulheres devem recorrer ao que tem de instrumento para elas na sociedade. Temos desde sinais contra a violência, temos telefone, então é bom todo mundo andar municiado desses instrumentos. Eu não me aprofundei na reportagem, mas eu vi uma reportagem que o país menos seguro para a mulher, sabe qual é? O país menos seguro para a mulher. O menos seguro é a Índia. Falei, mas a Índia, né? Tão, sim, espiritualizada. Mas quantos abusos tem lá? Você não vê às vezes as notícias? Não sei quantos rapazes pegou uma moça lá e abusou. Então acho que é mais em função disso. Eu acabei não lendo a reportagem porque, assim, é duro a gente ler, sabe? A gente lê isso daí, a gente acaba se envolvendo, você fica com raiva, né? Aquela coisa, aquele sentimento que não é legal. Então às vezes não dá para ficar lendo tudo, né? Então, vamos lá, Eduardo. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles. Sob esse aspecto e, por conseguinte, devem gozar os mesmos direitos. É isso aí, né? Eu já falei isso, né? Então o espírito não tem sexo. Ele está ora homem, ora mulher, né? Então não tem sexo nenhum. Até que um dia a evolução é tão grande, se bem que eu já ouvi falar que tem sexo no universo inteiro, né? Mas talvez de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. Mas vai chegar um determinado momento da evolução que o próprio espírito não vai ter essa... eu sou homem, eu sou mulher. Ele teve a experiência dos dois, eu imagino essa experiência acumulada. Para ele é indiferente se é homem, se é mulher. É a experiência para ele que vai contar no final da história, né? Tinha um filme antigo, chama Inimigo Meu, que é a história de um astronauta que veio para a Terra, um mundo perdido lá, e aí encontra um outro ser, que é um réptil, e o final do filme, o réptil, tem um bebê. Que ele era homem. Vamos falar sério, reptiliano. Reptiliano. Ele é um reptiliano. Mas eu vi esse filme interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Completar alguma coisa? O senhor Nelson quer falar? Eu só quero citar 2 casos de abuso que eu vi de perto. Eu acompanhava um grupo você falou sobre a Rússia, né? E a seleção da Rússia, no intervalo, quando acontecia alguma coisa errada, eles davam cada soco no braço dela, mas soco mesmo, que ficava manchado. E um conhecido meu, uma vez viajou conosco, e ele não gostava que a esposa comesse chocolate. Então ela comprava escondido dele.
Quando ele descobria, ele fazia a mesma coisa. Dava soco no braço dela. É um absurdo a evolução que ele falou lá de barbárie, né? Exatamente. Tá na época de barbárie. Mas um dia isso tudo vai mudar. Ah, se não vai. Com certeza vai. Só não devemos generalizar, né? Origem, local, né? Tem homem ruim? Tem. Mas tem mulher ruim também, né? A gente vê alguns casos. Tem um homem também. Não, tem mulher ruim, tem mulher vingativa, gente boa e gente ruim, tem de tudo quanto é jeito, não é porque é homem que é ruim ou que é bom, e porque é mulher que é ruim ou que é bom. Isso é muito da índole, do espírito, da evolução espiritual, independente de ser homem ou mulher, vai ter o lado ruim dos dois lados, né? Igualdade diante do túmulo, vamos deixar pro Nourinho, porque o assunto aí é grande também, ele vai falar sobre... Assim, né, a gente, dia de finados, a gente vai lá no túmulo do ente querido, rezar, ele vai estar lá, não vai, é importante fazer um jazigo bonito, não é? Todas essas coisas aí nós vamos ver semana que vem, mas deixa o Nourinho tocar. Tem uma mensagem final, lê aí, Eduardo. Eu tirei do trecho daquela mensagem do Kardec que eu falei, que eu vou deixar na... Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Gente, não vou me alongar muito não. Eu queria lembrar uma coisa e pedir uma coisa, na verdade, a todos, homens e mulheres também. A gente vai lembrar lá na história da Bíblia de Salomão. Salomão foi um grande rei, né, judaico. Ele tinha 300 concubinas e era casado com 700 princesas. Vocês vê, né? E a coitada da mulher adúltera, que queriam pedrejar ela, porque supostamente ela teria cometido adultério, que não aconteceu. Jesus foi lá e defendeu, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, na verdade, assim, eu contei isso para ver a diferença, a hipocrisia do povo daquela época, de hoje tem um monte também. Então, assim, quando a gente vê homem ou mulher, qualquer coisa de diferente, sabe, assim, que está sendo desrespeitado o direito de um ou de outro, para que a gente não se cale e não feche os olhos para isso não, que a gente defenda, né? Porque se a mulher é sexo frágil, vamos dizer assim, entre aspas, a gente, homens, como sexo forte, temos mais que a obrigação de defender o mais fraco. Então, se a gente vê qualquer problema nesse sentido, de ofensa, de irregularidade, vamos tomar frente, vamos tentar resolver o problema, tá bem? E a mulher é a mesma coisa, né? Se ela estiver havendo alguma injustiça, mesmo que seja com outra, não vamos nos calar, não. Vamos falar. Abuso é para falar. Enquanto a gente se calar, os abusadores vão ficar à vontade. Então, a opção é falar para que eles não se sintam à vontade, tá bem? E mais é isso aí. Obrigado pela presença de todos, né? E vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigado.